Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, louva a Deus por esta noite, que Ele nos concede mais uma vez estar na tua santa e bendita presença. Deus é maravilhoso, nós somos privilegiados, né? Por estarmos na presença de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós iremos fazer menção, leitura deste capítulo. Amém? Todos encontraram? É fácil agora, né? Vai para o projetor. Nós iremos ler alguns versículos. Você nos acompanha, você que está na sua casa, também abra a sua Bíblia, porque eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse aqui diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, esta é uma palavra conhecida e maravilhosa. É uma palavra que fala de um homem por nome de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria, Ben-Hadad II. E ele era um homem bastante importante na época. Porém, ele era uma pessoa, um soldado valente, mas ele estava enfermo, ele estava com lepra. E o Senhor, ele havia dado o privilégio para a Síria. Naamã, nos seus comandos de guerra, né, ele foi vitorioso sobre muitas nações. E ali, nenhuma das suas batalhas, quando eles vencem Israel, eles levam para sua casa, para ser serva, uma menina israelita, para ser serva da esposa do comandante Naamã. E Naamã, ele estava leproso. Imagine como para ele era difícil esconder esta doença, porque ele era um homem muito importante. Ele era o segundo, né? Ele era o braço direito do rei da Síria. E aí essa menina, ela escuta uma conversa e fica sabendo que este rei, que este comandante, ele estava com lepra. Esta menina, mesmo sendo uma escrava, estando distante da sua família, estando distante da sua terra e da sua parentela, ela diz para sua senhora, a esposa de Naamã: ah, se o meu senhor conhecesse o profeta de Israel, lá tem um homem de Deus e ele ficaria curado.
Irmãos, imagine uma menina, uma criança escrava. Outras pessoas, por muito menos, né? Talvez até desejasse, né, Maicon? Tomara que morra, né? Me trouxe como escrava, estou longe da minha mãe, estou longe do meu pai, estou longe da minha família. Esta menina, ela traz um grande exemplo para nós, né? De uma pessoa cristã, de uma pessoa que tem Deus em sua vida. Por mais difícil que era a situação daquela menina longe da sua parentela, ela preferiu apresentar o Deus de Israel para aquele homem que havia levado ela como escrava. Irmãos, isso nos traz uma lição, porque muitas vezes, por muito menos, né? É claro que nós, irmãos, nós não desejamos o mal, pelo menos não devemos, né? Para os nossos inimigos. Mas, se você está de escravo numa casa, você está ali, né? Alguém te arrancou da sua família, da sua parentela. Será que você ia apresentar o seu Deus para ele? Ou você ia deixar ele se virar? É importante nós pensarmos nisso. O testemunho daquela menina fez com que aquele comandante parasse e pensasse: eu vou até Israel, que era inimigo da Síria. E aí este homem, ele vai até o rei, porque ele tinha, né, uma hierarquia, precisava pedir autorização para o rei da Síria, né? E ele foi lá e conversou tudo aquilo que aquela menina tinha falado para ele. E aí, o que eu penso, amados, eles acreditavam em vários deuses. E nenhum Deus deles pode fazer alguma coisa por Naamã. Naamã deu ouvido a uma menina. Naamã deu ouvido à voz de Deus. E olha o que acontece com este homem por ouvir a voz de Deus. Ele vai até o rei e fala: olha, rei, a menina a escrava lá, ela falou isso, que lá em Samaria, em Israel, tem um homem que pode me curar. Aí o rei da Síria: tá bom, você vai, eu vou te apresentar ao rei de Israel, vou mandar uma carta falando para ele que você está indo. E aí Naamã, ele segue, ele viaja em torno de 160 quilômetros até Israel, junto com os seus homens, com os seus oficiais. E chegando em Israel, aquela carta é entregue ao rei de Israel, na época Jorão. E este homem, ele lê esta carta, como nós lemos aqui no versículo 7 em diante. Ele leu essa carta, e quando ele lê essa carta, ele se apavora, porque o rei da Síria disse na carta que estava enviando Naamã para que aquele rei curasse Naamã. Então o rei se desespera, porque ele começou a ficar preocupado, ele não pensou em outra coisa, ele ficou apavorado, achando que o rei da Síria estava tramando alguma coisa para afrontar a nação de Israel. Ele queria briga, era isso que o rei de Israel havia pensado. Porém, a notícia se espalhou e chega até o profeta Eliseu. E Eliseu pergunta para o rei de Israel: por que você está tão preocupado? O que te aflige? E aí ele fala: manda que este homem venha até a mim. Autoridade o profeta Eliseu tinha. E aí, amados, Naamã, com certeza, por ser uma pessoa importante, por ser o segundo, né, o braço direito do rei de Israel, ele estava achando que ele ia ser recebido, né, com honrarias, né, que ia ser convidado: entra Naamã, vem tomar um café, isso aqui eu falando, tá? Então ele foi com esse pensamento, que chegando lá, por ser quem ele era, por ter a posição que ele tinha, o profeta ia chamá-lo, estender a mão e: olha, está curado, volta para casa e está tudo bem. Só que, igreja, nada acontece
como eu e você quer que aconteça. As coisas acontecem do jeito de Deus, da forma que Ele quer. E aí, Naamã vai até o profeta Eliseu. E ele fica esperando o profeta Eliseu aparecer para falar com ele. E se tivesse vivo, estaria esperando até hoje. Porque Eliseu sequer foi atender Naamã. Eliseu mandou o mensageiro, mandou o seu homem, Geazi. Eu gosto de pronunciar Geazi, né? Embora não tenha um acento agudo lá no I. Mas eu gosto de pronunciar. Então ele manda aquele homem, Michael, falar para Naamã: olha, vai até o Rio do Jordão e dê 7 mergulhos. Naamã: hã? Como assim? Naamã, comandante do exército, o segundo do rei da Síria, ir até esse rio de água barrenta? Irmãos, eu tive o privilégio de conhecer o Rio Jordão. Um frio que Deus mandava de 6 graus. Tirei meu tênis, eu falei, eu não saio daqui sem molhar meu pé. E fui. Molhei meu pé. Irmãos, como eu saí feliz de lá. Queridos, Deus é fiel. Deixa eu abrir um parêntese aqui para falar algo. Você que tem sonho, nunca desacredite nos teus sonhos e nunca desista deles. Coloque o teu sonho nas mãos de Deus, porque muitas vezes, amado, isso aqui, irmãos, Deus está mandando agora. Porque muitas vezes, querido, nós olhamos para a nossa circunstância e achamos, meu Deus, imagina, não. Aí você muitas vezes quer deixar de sonhar, olhando para a sua circunstância e esquecendo que você serve um Deus que é dono do ouro e da prata, e é um Deus que tudo pode. O que você não pode, Ele pode, amados. E por que eu estou falando isso, querido? Conhecer Israel, pisar em Jerusalém, isso era sonho do meu esposo. Sabe por que eu digo que era sonho dele? Porque eu nem me atrevi a sonhar, Paula, porque eu falava fora de cogitação. Não tem como, sabe como? Não ter como. Então, amados, eu nem me atrevi a sonhar. Deixei que o pastor sonhasse sozinho. Ele tinha essa fé, eu não tinha. Por quê? Porque eu olhava para as minhas condições. Mas, amado, Deus havia feito uma promessa na vida dele. Porque quem sonhou? Foi ele. Porque eu fiquei olhando, sabe, para a força do meu braço. E aí quando Deus bradou na vida do nosso pastor e meu esposo, queria para Israel, tudo certo, iria só ele. Porque, eu fiquei só na vontade, não tinha condição. E de repente, irmãos, ele foi para resolver tudo. E ficou faltando um número de um documento. Amados, olha como Deus faz. Eu estava tranquila, porque eu sabia que não tinha como. Então, eu me preparei psicologicamente para aquilo. Por conta de um número de documento que faltou. Ele ligou em casa e falou: nega, eu preciso do número deste documento. E o pastor que estava liderando a viagem tinha falado com ele: e a Teles, não vai? Ele falou: não dá. Irmãos, Deus fez um reboliço naquele número de telefone. Ele falou: nega, o pastor aqui está falando assim, não dá para você ir. Ele fez assim, assim, assim. Irmãos, Deus criou uma situação. E quem vai? Eu viajo junto com meu esposo. Queridos, é Deus ou não é? Então, amados, sonho
sonhe, não deixe de sonhar, igreja. Você que está em casa, sonhe, não deixe de sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Não olhe para a sua circunstância, olhe para Deus. Quando você depositar a tua confiança no Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer, porque, amados, aquilo que nós não podemos, o nosso Deus, Ele pode. Então, continue sonhando, por mais que alguém chegue e diga para você, imagina, você não vai conseguir, desista. Repreenda, porque Deus, Ele é Deus que ainda realiza sonhos. Naamã tinha este sonho de ser curado, porque a lepra, amados, até os dias de hoje, não existe cura para a lepra. Então, era o sonho de Naamã. Então, quando o profeta Eliseu pede para que Naamã vá até o rio Jordão, uma água barrenta, ele disse, puxa, ele ficou indignado, ele saiu dali, ele estava indo embora. Ele falou, mas como que este homem me recebe deste jeito? Eu sou o segundo. Irmãos, para Deus todos nós somos iguais. Não tem maior, não tem menor, todos nós somos iguais. Naamã só precisava de uma coisa, obedecer a voz de Deus. Quando ele estava lá na Síria, que a menina fala com ele, ele ouve e dá crédito. Só que no percurso, quando ele chega até Eliseu, ele achou que era demais para ele. Imagina, não vou me humilhar desta forma. Mas, queridos, se você quer vitória, você precisa se humilhar sim diante de Deus. E aí, quando Naamã ele está indo embora, ele estava desistindo, porque imagina como ele ia. Tinha os rios de Damasco, que eram lindos, limpos, maravilhosos. Por que não mandou ele lá? Mas tinha que ser no Rio Jordão. E aí, querido, olha a importância de quando você tem alguém do teu lado que te coloca para cima, que dá palavra de incentivo, que dá palavras que motiva você a fazer algo melhor. Irmãos, nós precisamos tomar este cuidado, porque muitas vezes caminhamos ou falamos com pessoas, queridos, que muitas vezes ao invés de nos colocar para cima, ao invés de nos dar uma palavra de ânimo, de incentivo, muitas vezes, amado, vai concordar, olha, realmente, do jeito que está, melhor você, deixar para lá. Amados, nós precisamos ser sábios. O crente, ele é sábio. Nós precisamos saber com quem falar, com quem desabafar, com quem contar os nossos problemas, para quem pedir, porque nem todos, amados, vão ter palavras, querido, que te coloca para cima. Nem todos vão ter palavra de incentivo, amados. Então nós precisamos ter este cuidado, queridos. E aí, aqueles oficiais que estavam com Naamã, eles estavam seguindo Naamã, reclamando, Naamã murmurando, Naamã indignado, por ter, era tão simples, dar 7 mergulhos, mas por ser quem ele era, ele não ia fazer isso. E aí, os seus oficiais disseram, mas, meu Senhor, se ele não pedisse alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria para ser curado. Então, por que não obedecer? Vai lá, vai até o Rio Jordão, dê os mergulhos. E aí Naamã parou, pensou, e aí ele resolve dar crédito àquela palavra de incentivo. Então Naamã, ele vai lá para o Rio Jordão, e ele faz aquilo que o profeta havia dito para ele fazer. E quando ele termina de dar o seu último mergulho, a sua pele estava totalmente limpa. Naamã, ele foi curado pelo poder de Deus. Queridos, quando Deus fala, quando Deus promete,
Deus ele faz. Porém, é necessário nós sabermos ouvir, dar crédito à palavra do Senhor e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Porque muitas vezes, amado, nós ouvimos, damos até o crédito, mas não fazemos aquilo que o Senhor pede para nós fazer. Porque muitas vezes queremos de um jeito, mas o Senhor, Ele quer que nós façamos de outro jeito. Então, amados, eu não sei qual é a promessa que Deus tem lançado na sua vida, eu não sei o que o Senhor tem pedido para você fazer. Pare, dê ouvido e obedeça a palavra do Senhor. E Naamã, ele ficou tão feliz por conta da sua cura, que Naamã, ao invés dele prosseguir para a Síria, para a sua terra, para mostrar para todos o que o Deus de Israel havia feito, o que Naamã faz? Ele vai agradecer. Gratidão. Ele vai até o profeta Eliseu e ele vai, com presentes, vai com seus ouros, suas pratas para o profeta Eliseu. Porém, o profeta muito sábio, ele não aceita. Naamã, não, meu Senhor, ele não quero. E despede, porque Naamã naquele momento, ele reconheceu que havia um Deus em Israel. Queridos, ele reconheceu que havia um Deus em Israel. E ele então, sabendo que Naamã, que o profeta Eliseu não aceitou os seus presentes, ele vai embora. Até porque, igreja, a sabedoria de Eliseu, nós precisamos ser sábios. Se Eliseu, ele recebe esses presentes, Naamã poderia achar que ele teria comprado alguma coisa. Deus, ele nos dá a salvação de graça. Deus, ele não cobra nada para fazer nada. Queridos, se o profeta Eliseu tivesse recebido aqueles presentes, a glória não teria sido do Senhor. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Querido, tudo aquilo, Naamã precisava saber que quem fez foi o nosso Senhor, o nosso Salvador. E ele reconheceu que Deus é Deus de Israel, que Deus ele faz. Queridos, que nós possamos reconhecer, amados, que o Senhor, ele tem o melhor para nós. Ele tem tudo de bom para mim e para você, querido. Porém, amados, é necessário obediência. E muitas vezes, querido, e uma das coisas que o Senhor condena é a cobiça. Nós não podemos cobiçar. Naamã, ele vai embora. Geazi, o seu moço, ele ficou indignado, porque o profeta Eliseu não recebeu aqueles ouro, aquelas pratas. Ele ficou indignado. E aí, ele resolve, quando Naamã foi embora, o profeta Eliseu dispensou ele para que ele fosse em paz. Geazi quer saber de uma coisa? Eu vou correr e vou atrás dele. Só que o profeta Eliseu, ele não falou para Eliseu que ele ia correr atrás de Geazi, atrás de Naamã. Então ele corre e vai atrás de Naamã. Naamã, quando percebe que alguém está atrás dele, aí ele para, desce. Aconteceu alguma coisa, Geazi? Não, meu senhor, não aconteceu nada. Olha o que este homem, por conta dos seus olhos grandes, ele disse para o Naamã. Então chegaram, leva-te. Versículo 22. Lê do 21. 5:21. Então foi Geazi com alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar-lhe e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor mandou dizer:
Geazi dizendo para Naamã: meu senhor mandou dizer, ele está se referindo ao profeta Eliseu, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido, toma 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Geazi, querido, por conta do seu olho grande, sabe? Querendo, né, muita coisa, querendo ouro, querendo prata, querendo tudo, querendo bens materiais. Ele estava de olho nos bens materiais. Naamã entrega para ele o que ele tinha, um pouco mais do que ele tinha pedido. E ele vai de volta, os homens, 2 moços ajudaram ele a levar, e quando chega chega lá na casa de Eliseu, ele dispensa os homens, achando que Eliseu não tinha visto nada, e aí quando ele entra em casa, o profeta Eliseu diz: aonde você estava? Você saiu? Ele ainda mente: não, saí não. O meu espírito estava com você, e você foi atrás de Naamã. Por conta disso, você e sua descendência ficará leproso. A sua geração, no mesmo momento, Geazi ficou leproso. Igreja, olha só o perigo de nós queremos aquilo que não nos pertence. Amados, é proibido você desejar ter uma vida melhor? É proibido, é pecado você desejar? Claro que não, queridos. Mas nós não podemos colocar o nosso coração naquilo. Geazi, ele conhecia já o que Deus de Israel, ele já tinha presenciado tantos milagres, andando com o profeta Eliseu, mas os olhos dele cresceu, e ele não poderia fazer aquilo, ele mentiu, e Deus trouxe para ele aquilo que ele jamais esperava que fosse acontecer. Amados, o nosso coração tem que estar em Deus. Quando nós deixamos de obedecer o Senhor, amados, nós sofremos as consequências. Se Geazi tivesse obedecido, se ele não tivesse ido atrás, ele não teria tido aquela lepra. Que nós possamos, amado, ser como Naamã, dando ouvido à palavra do Senhor e obedecendo a palavra de Deus, porque ele obedeceu também porque ele foi incentivado pelos seus amigos, pelos seus oficiais que estavam com ele. Então é muito importante, igreja, que eu e você aprendemos a olhar para Deus, aprendemos a ouvir a palavra, aprendemos a obedecer a palavra. É muito importante que nós pedimos sabedoria ao Senhor, com quem nós falamos, com quem nós compartilhamos os nossos problemas. Porque, querido, o prazer de Deus é abençoar eu e você. Este é o prazer de Deus. Então, se você vai, compartilha, porque precisamos, né? Todos nós temos alguém que compartilhamos alguma coisa. E esta pessoa vai te dar palavra de incentivo. Olha, vai mesmo, luta, busca, peça ao Senhor, confia, acredita. Querido, isso vai te trazer para cima e você vai dizer: realmente, esta pessoa está me ajudando. Mas quando alguém começar a te falar: não, desista dos teus sonhos. Não, isso não vai, isso é impossível, isso é difícil. Isso daí, ó, é só para... Fuja. Porque esta pessoa não está querendo ver o seu crescimento. Nós precisamos crescer, amados. Crescer espiritualmente, principalmente. Porque quando nós crescemos espiritualmente, as coisas fluem nas nossas vidas. Então, amados, que nesta noite nós possamos aprender com Deus. Nós estamos na casa do Senhor para aprender com o Senhor. Naamã, ele foi vitorioso por conta
de uma menina que o seu testemunho falou muito no coração dele. Porque um homem, um comandante, um homem importante, por que ele iria dar ouvido para uma criança? Ele viu que ela era diferente. Era uma escrava, mas era diferente. O meu testemunho, o seu testemunho, ele conta muito, igreja. E muitas vezes, querido, não precisa nem de palavras para que alguém veja, observe e diga: eu quero o Deus deste homem, eu quero o Deus desta mulher, eu quero o Deus deste jovem, eu quero o Deus desta jovem, por conta do testemunho. E é o que me chamou a atenção nesta palavra, o testemunho desta menina. Que você possa, amados, aprender com Deus, porque quando nós andamos com o Senhor, amados, nós aprendemos com Ele e nós damos testemunho dEle. E uma palavra que eu gosto de meditar, que eu gosto, eu fico viajando, Enoque. Nós estamos vivendo hoje, amados, num mundo tão corrompido, num mundo tão difícil, E se nós não estivermos vivendo, aprendendo a palavra do Senhor, queridos, nós não suportaremos. E muitas vezes, querido, nós olhamos e falamos: meu Deus, dar testemunho do Senhor, nós temos que estar agarrados a Deus. Enoque, ele deu testemunho. Enoque, ele vivia num mundo tão corrompido como nós estamos vivendo hoje. E Enoque, amados, ele tinha a sua família, ele tinha, sabe, andava na sociedade, ele tinha os seus afazeres como nós temos hoje. Ainda assim, Enoque deu testemunho. Enoque, ele andou com Deus. Enoque, ele não deixou se contaminar com aquele mundo corrompido. Igreja, lembre, você está neste mundo, mas você não pertence a ele. Então, precisamos, igreja, dar testemunho. Quando nós estamos alicerçados na palavra, querido, nós conseguimos sim dar testemunho, porque a cada dia nós vamos procurando nos santificar. Igreja, ninguém é perfeito, perfeito é só Jesus, mas nós precisamos caminhar com Cristo, andar com Cristo, sabe, 24 horas, você está no seu trabalho, você está fazendo as suas coisas, e você está falando com Deus. E a partir do momento que você fica conectado o tempo todo com o céu, você não tem tempo para se desviar dos caminhos do Senhor. Então, que nesta noite nós possamos aprender com Cristo, possamos aprender com o Senhor. Caminhe com Deus, ande com Deus, e você será vitorioso. Amém, igreja? Fique com esta palavra, em nome de Jesus.